Opa, e ó 2. Olha, gente, eu pensei muito antes de fazer essa crítica aqui, porque eu não gostei do filme. Não gostei do filme nem um pouco. E eu sei que uma posição contrária a um filme como Opa e Ó pode confundir muito as coisas. Pode trazer, primeiro, aquelas pessoas que dizem que filme brasileiro não presta, né? São pessoas que simplesmente não sabem o que estão falando. E num olhar mais realista, mais pessimista, aquelas pessoas que politizam o filme, dizendo que o filme, ele lacra demais, né? Eu não gosto muito dessa palavra lacração, porque hoje ela é muito atribuída a pessoas reacionárias e que veem tudo como um grande plano da esquerda de tomar as mentes mais fracas. O que é algo bem típico dessa galera, principalmente aquele perfil bolsonarista clássico. Mas aí, pensando um pouco, né, eu também cheguei à conclusão de que eu não posso me furtar toda vez que uma situação dessa acontece. Só porque um filme, ele é utilizado, ele está sendo utilizado como bandeira política ou como um representante de um determinado grupo que pensa desse jeito ou daquele outro, porque eu decidi me expor a partir do momento que eu criei esse canal. Então faz parte do ofício ser incompreendido por muita gente. E caso você se encaixe nesse padrão depois que assistir meu vídeo, né, caso você não concorde comigo, eu só peço que você comente com o máximo de educação possível. E claro, se a falta de educação for inevitável, o apagamento do seu comentário também vai ser inevitável. Mas vamos lá, no primeiro olhar, a gente já percebe que Opa e Ó 2, ele é um filme que ele é levado no patamar de bandeiras políticas. O próprio filme, ele se coloca assim. Logo na primeira cena, ele já deixa muito claro de que lado ele tá. Então, você não precisa nem procurar muito na internet, que você vai ver um monte de gente, principalmente bolsonaristas, fazendo boicote a esse filme, e uma outra parte ovacionando ele, dizendo que no final de semana da estreia, ele já arrecadou R$1 milhão, o que para um filme brasileiro, principalmente no centro soteropolitano ali de Salvador, é uma grande conquista, e de fato é. E eu aqui também tenho que me posicionar, tá? Eu concordo com todos os pontos que o filme ele coloca, para que você não continue esse vídeo aqui enganado, tá? Toda a questão do racismo estrutural, toda a questão da elite brasileira historicamente branca se aproveitando das questões culturais nordestinas e sobretudo aqui soteropolitanas, da pessoa negra, tudo isso existe, velho. Tudo isso, quem nega isso é porque tá preso dentro de uma redoma de autoenganação, tá? E tudo isso eu concordo muito. Só que o primeiro problema, né, desse filme é o didatismo exagerado. A todo momento parece que ele tá falando essas coisas para um público que não sabe o que é preconceito. E venhamos e convenhamos, todo mundo no Brasil sabe o que é, sabe como isso funciona, porque é uma pauta diária, tanto em redes sociais quanto em jornais. E claro, apesar disso, ela deve ser sim sempre debatida, ela deve ser sim sempre abordada no número máximo possível de espaços públicos, né, onde a opinião pública, que é um conceito já bem defasado, mas enfim, só para termos aqui de construção de texto, onde a opinião pública está. Então, quanto mais se falar em racismo em TVs, programas de rádio, podcasts e no cinema, né, que é o caso aqui, melhor. Só que é preciso compreender que cada espaço ele tem a sua linguagem e que para que ele funcione minimamente, essas linguagens, essas técnicas, elas têm que ser minimamente obedecidas. Então, no cinema, né, no cinema você precisa contar uma história. Essa história, ela pode beirar o abstrato total, uma coisa bem psicodélica, algo que fique muito na questão das sensações, ou ela pode seguir um roteirinho mais padrão, enfim. Mas o importante é você contar uma história. Quem são aqueles personagens? O que eles estão fazendo ali? Para onde é que eles vão? Por que eles estão fazendo aquilo? E aí, claro, você pode usar várias técnicas aqui. Só que Opa e Ó, ele toma uma decisão que ele tomou no primeiro também. É a mesma, tem uma estrutura bem parecida de sketches. Parece que você vê blocos de coisas acontecendo e não necessariamente o que você está vendo agora tem relação ao que você viu alguns segundos antes. Porém, no primeiro filme, ele consegue fazer isso de forma muito mais eficiente. E aqui, cada bloco de história, cada arco de personagem parece que tá meio ali jogado. E aí o que acontece? Entre esses blocos, o roteiro ele joga uma situação onde
principalmente o Rock, mas alguns outros personagens, desenvolvem falas de militância da esquerda, falas que trazem mensagens importantes, só que algumas vezes isso fica muito jogado de uma maneira completamente desconexa do que está acontecendo. E quando aquilo está conectado à história, ou tenta se conectar à história, a aparência que fica é que tá muito forçado. E para que isso fique um pouco mais claro, né, para que a minha fala, a minha crítica, ela fique um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, eu vou comparar duas cenas que, uma do primeiro filme e uma do segundo, mas que ambas têm a mesma função narrativa. A primeira cena é a de Rock discutindo com Boca, quando Boca vai pegar os carrinhos no primeiro filme, e aí Boca chama ele de negro, e o Rock, né, interpretado muito bem pelo Lázaro Ramos, ele faz uma fala que é curta, mas muito efetiva. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca? Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, Boca, sim? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, Boca! Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangue igual, meu irmão! Quando vocês fazem graça, a gente não ri! Quando vocês dão tiro na gente, porra! A gente não morre também! Eu não sei pra você, mas pra mim, mesmo tendo assistido ao Paió há muitos anos, há uns 12 anos, ele foi lançado há 15, mas eu demorei um pouco pra ver. Eu consigo lembrar do teor do diálogo, do que mais ou menos o Rock disse. Eu não lembrava 100% das palavras, né? Eu acabei reassistindo antes de assistir o segundo, mas eu lembrava exatamente do sentimento que eu tive quando eu vi aquela cena. É uma cena muito forte, é uma cena muito bem construída e que serve a narrativa. Já aqui no O Paió 2, a gente tem uma outra cena em que o Rock ele confronta o produtor musical dele. Eu não vou dar spoilers aqui, tá? Caso você não tenha assistido, mas é uma cena em que o Rock ele tem uma fala diferenciada, só que a força da cena ela é infinitamente menor. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, quando essa cena acontece, ela acontece um pouco mais pro final do filme, assim como era a primeira cena, no primeiro filme. Mas a grande diferença é que no primeiro filme, apesar de ter também uma estrutura bem episódica, de algumas cenas serem jogadas lá, não necessariamente tendo uma coesão com todo o roteiro, ainda assim, todo o clima, ele convergiu para aquilo ali. E quando foi o momento do confronto, a gente sente o impacto e sente a dor do personagem do Lázaro Ramos. Só que aqui no segundo filme, as críticas foram colocadas de forma tão repetitiva e tão verborrágicas, bem fora do tom mesmo, que pra mim perdeu completamente o impacto. E isso só fez com que reforçasse um pensamento que eu já vinha tendo antes desse clímax do filme, né? Que é: esse filme ele tá falando pra quem? Ele tá falando pras pessoas que precisam ouvir, que precisam ter essa verdade escancarada? Ou ele tá falando só pra quem já sofre isso? Só para quem já tá cansado de viver isso, só para quem já conhece isso desde que nasceu. Porque o grande trunfo de O Paió, do primeiro O Paió, foi que através do humor, mesmo que ele tenha também um roteiro mais despretensioso, mesmo que ele seja bem episódico, né, que algumas cenas não tenham correlação com as outras, alguns arcos de personagens não sejam tão bem abordados, mesmo assim, ele conseguiu de forma eficiente falar para as pessoas que precisavam ouvir mais sobre aquela realidade, mais sobre o sofrimento daquelas pessoas, mais, por exemplo, como apesar da Bahia ser a casa de um povo muito festeiro, de ser um povo muito feliz, de ser um povo que batalha muito para conseguir o mínimo e mesmo assim consegue ser feliz com o que tem, com o pouco que tem, né? Pelo menos a maioria das pessoas, ainda assim eles sofrem muito, ainda assim eles têm no cotidiano deles aquilo que os sulistas eles não veem propaganda, porque tudo que se passa aqui do Nordeste tem praias lindas e as pessoas são muito acolhedoras, as pessoas são muito felizes, principalmente na Bahia, a Bahia, a terra do carnaval. E aí, esse é o grande trunfo de O Paió 1, porque ele mostra que existe isso, só que tem todo um outro lado que é ignorado, que está sendo ignorado até hoje, séculos e séculos, desde que o Brasil virou Brasil. Então, assim, é um discurso muito mais eficiente, é um discurso que ele consegue tocar na ferida, mas ao
invés de afastar, ele faz refletir. E eu não tô dizendo isso até por conhecimento de causa não, tá? Porque eu também sou nordestino, então eu não poderia falar com a visão de alguém que mora no sul e que nunca ouviu falar das coisas aqui do Nordeste. Mas eu tô falando isso com base na recepção nacional. É um filme muito bem aceito. É um filme que, de tanto sucesso que fez, ele rendeu até uma série que é muito boa também, né? Que ela consegue se aproximar, ela consegue passar essa mensagem de uma maneira muito eficiente, como o filme de 2007 conseguiu. Mas aqui em 2023 a linguagem mudou bastante e parece que o filme ele faz questão de não conversar mais com quem precisa ouvir realmente aquilo que ele tem a dizer. O formato do discurso, né? Ele se aproxima muito do formato hoje de rede social, onde você fala com a sua bolha, que já sabe e que tá confortável em escutar aquilo que você tá dizendo e que rechaça com total desprezo e violência todas as pessoas que pensam uma vírgula diferente. E isso que eu tô falando não é só interpretação minha. O filme, ele faz isso. O filme, ele fala isso. Ele pontua isso. Tanto na cena que o Rock tá falando com o produtor musical dele, que basicamente ele diz, olha, não importa o que a gente fale, não importa o que a gente grite, não importa o que a gente cante, vocês nunca vão entender. Ou seja, ele tá falando pro público que precisava escutar a mensagem do Opaio 2, que ele não tá interessado em conversar com essa galera, que ele não tá interessado em falar de maneira eficiente, como o primeiro fez, aquilo que a galera que tá alienada precisa ouvir. Óbvio, existem núcleos duros onde essa mensagem, ela é praticamente impenetrável. Você pode passar anos tentando colocar isso na cabeça, mais uma vez, de um bolsonarista, de alguém de extrema direita, que você não vai conseguir. Mas também não é radicalizando o discurso que você vai conseguir ampliar sua mensagem. É lógico, quanto mais radical você for, mais afastado de quem pensa diferente você vai ficar. Isso é lógico. E quando o Opaio 2 ele toma esse rumo, quando na linha de diálogo tem verbalmente explícito que o meu interesse é falar para quem pensa igual a mim, o filme perde uma incrível oportunidade de atingir novas gerações que estão fora da casinha, que estão alienadas, que estão ali em formação de pensamento, em formação de conceitos, visões de mundo, enfim. Isso é um problema que atinge muitos núcleos da esquerda, né? A gente sempre ouve falar que a direita é muito mais eficiente, que a direita consegue furar a bolha muito mais e que a esquerda insiste em se fechar, insiste em ficar naquele mesmo círculo, se retroalimentando dela mesma e que esse tipo de movimento só abre mais espaço para a direita radical alienar ainda mais pessoas que não têm muita formação, que não conseguem, por inúmeras questões, enxergar o que está acontecendo numa visão macro. É por isso que a gente vê tantas pessoas com baixas condições financeiras defendendo galera de direita, porque muita gente de esquerda acha assim, não, pô, a pobreza é um argumento infalível para que a pessoa seja de esquerda, como se isso fosse suficiente. E não é assim, não é assim que funciona hoje em dia. A máquina de convencimento, ela é muito bem manipulada por quem tem muito dinheiro. E quando ela chega aos olhos de uma pessoa que é socialmente explorada, de uma pessoa que não teve condições de estudo, a ponto de fazer com que o conhecimento libertasse a sua visão, ela chega de maneira amena, ela chega como uma conversa. Diz, meu amigo, você tá pobre, mas é porque os governos de esquerda, eles tiraram a riqueza do nosso país. Usaram aquela conversa de que iria distribuir a renda, mas só foi... O que melhorou na sua vida? Só fez piorar. E a gente precisa de alguém que entenda mais de economia, a gente precisa de alguém que dê mais liberdade para as empresas, para que essas empresas, elas garantam o seu sustento. Enfim, é conversa que dá pano pra manga, velho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de eles também serem muito radicais, na hora do convencimento, na hora de expandir a mensagem, eles sabem que se fechar na bolha deles e ficar só se retroalimentando, falando para eles mesmos, não é nada eficiente e não vai fazer com que as ideias deles se propaguem por aí, sacou? Mas é claro que essa não foi só a parte que me incomodou. Na verdade, se o problema do filme fosse só esse, tava bom demais. O que pega, velho, é que quase nada funciona aqui. Tirando algumas piadas, algumas falas engraçadas, né? Aquelas tiradas, né? Que um dá resposta no outro, uma resposta meio ácida, assim. Que no primeiro filme é bom demais, tem muito. Aqui também tem alguns momentos que me fizeram rir. Mas tirando isso, pouca coisa se salva.
Tem Salvador, que é linda, né? Então é sempre bom você ver o cenário de Salvador, seja em tela, seja na vida real. E as atuações, né, dos personagens, que eu gosto também. Ela segue mais ou menos a mesma linha, sobretudo os personagens antigos. Os personagens novos deixam muito a desejar. Eu não gosto. São personagens ainda bem verdes, que não me pegaram muito. Mas os personagens antigos eu gostei. Eles têm aquela mesma energia e você sente que todas as pessoas que fizeram o filme, elas têm um carinho especial por esses personagens que a gente conhece desde 2007. Mas aí o que é que pega? Tá, o roteiro. São 4 pessoas que fizeram o roteiro, mas parece que cada uma pegou um grupo de personagens e escreveu uma história independente. Um pegou, vou pegar aqui a história do Rock, a história de Neuzão e a história de fulano de tal. Aí o outro, vou pegar a história desse de Reginaldo, de tal. E eles escreveram uma história independente, depois picotaram tudo e juntaram de qualquer jeito. Porque qual seria a história aqui? Entre muitas aspas. Neuzão, ela perdeu o bar, porque ela deixou de pagar o aluguel, e por causa disso, o bar foi passado por um coreano lá muito doido, mas a gente descobre que tem uma maracutaia aí com um cara, com um corretor, que ele tá botando mão na grana de um de outro, porque o dono do estabelecimento mesmo morreu. E aí, todo mundo ali da comunidade se junta pra tentar salvar o bar de Neuzão, né? Porque é um patrimônio histórico daquela galera ali, né? Do Pelourinho, enfim. Só que se você for resumir as coisas que acontecem no filme que botam essa história pra frente, eu acho que você não junta umas 5 cenas. Porque em todo momento ele vai passando histórias aleatórias. Como eu disse, isso tem no primeiro filme, mas ele consegue amarrar tudo no final. E aqui não, simplesmente fica solto. São histórias completamente independentes e que nenhuma delas é interessante. Todas elas foram feitas, como eu disse, coladas de qualquer jeito. São arcos que não tem começo, mas não tem meio, quando você já vê tem um desfecho, ou tem só um começo, não tem desenvolvimento e não tem desfecho. O personagem que faz o vilão aqui, né, que é o corretor, eu acho que na hora de filmar ele... Eita porra, a gente esqueceu de escrever aqui. Não, pega aí um papel e caneta, vamos escrever qualquer coisa aqui, botar umas 2 cenas com ele e pronto. A ideia é só botar alguém malvado pra fazer malvadezas. E aí tem outra coisa também, da questão da atualidade, né, o Paiol fez isso tanto no primeiro filme quanto na série, de pegar coisas atuais para inserir no filme, para inserir no debate, na discussão. E também aqui isso é feito de maneira piegas ou bizarra demais. Puxando aqui de cabeça, a personagem que joga os búzios lá, né, mostra que agora ela tá fazendo as coisas online, né, fazendo por videoconferência, mas aí tem que botar que ela tá numa cadeira gamer, porque isso é moderno. Na sessão de terapia, né, da personagem Dona Joana, depois que ela perdeu os filhos, ela tá indo se tratar, tem uma cena onde ela tem uma crise, que ela começa a ver coisas que não existem, e aí o terapeuta dela, eu não sei se o filme tá querendo dizer que ele agora, através do uso da tecnologia, está ajudando a tratar pacientes, ele começa a filmar a pessoa para depois mostrar, olha aqui, que você tá doido aqui, aí, tô mostrando aqui, você tá falando com ninguém. E é tão bizarro esse protocolo, uma pessoa tendo um momento de crise e o terapeuta filmando ela. É um completo desconhecimento da profissão. Eles poderiam ter pelo menos pedido a opinião de um profissional. E eu tenho certeza que um profissional que tenha o mínimo de conhecimento, ele iria dizer que é extremamente antiético fazer isso. Mas o pior de tudo, velho, foi o metaverso. Meu Deus, o que é aquilo? Eu fiquei indignado e com vergonha ao mesmo tempo. A abordagem do metaverso, o desenvolvimento e para que ele é feito, é tratado nesse filme como se como uma coisa completamente bizarra e descolada da realidade. Inclusive o jeito que ele é colocado aqui no final, né, esse metaverso, ele é utilizado como desfecho da história, como se fosse uma prova de que o vilão fez tudo aquilo e a policial vendo. Meu Deus, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu acho que nem aluno de ensino fundamental tem esse entendimento do que é metaverso. Então assim, é um filme que não funciona. Se você for parar pra pesquisar, você vai ver que ele tá sendo utilizado como bandeira. Tem muita gente que tá dando nota 5 e tem muita gente que tá dando nota 1. No Google dá pra você botar essas notas, né? E você vai ver que poucas pessoas estão colocando ali no meiote, tentando analisar esse filme como uma obra mesmo. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que avaliaram nem assistiram o filme. Então é um conjunto de serviço. É de serviço por parte de quem tá propagando que o filme não presta e nem sequer sabe do que tá falando. É um desserviço da parte que tá colocando o filme lá pra cima como se fosse a obra principal que todo brasileiro deveria ver, só que também ou não viu, ou simplesmente tá fechado dentro
dentro da bolha que o filme quer falar, quer conversar. E por mais que seja muito difícil, fica meu convite. Tente assistir o filme com a visão mais neutra possível. Eu sei que principalmente para quem sofre tudo aquilo que o filme expõe, é muito difícil você tentar se descolar da mensagem do filme, da mensagem que ele propõe, mas pelo menos faça o exercício de comparação. Compare todo o desenvolvimento que o primeiro conseguiu trazer com esse segundo. E fazendo isso, eu não tô pedindo para você invalidar O Paiô 2. Eu não tô pedindo para que você ajude a enterrar esse filme. Eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é, formando essa visão mais crítica, a gente consegue cobrar que os filmes, eles não falem com a gente de uma maneira tão rasa, de uma maneira tão infantil, porque muitos desses discursos que a gente vê hoje, eles são colocados dessa forma rasa para rápida absorção. E velho, O Paiô ali tinha tanto potencial de ser uma coisa realmente atualizada e com um discurso incisivo, cara, como foi o primeiro. Mas infelizmente não deu para mim. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, você concorda, você discorda com o que eu falei, você assistiu, não assistiu, tá ansioso pra ver? Vamos conversar um pouco sobre esse filme. E caso você tenha gostado desse vídeo, também não deixe de curtir pra me ajudar aqui no engajamento e não deixe de se inscrever pra não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!